Qual é o seu temperamento? Você sabia que todo mundo tem um temperamento principal que influencia como a gente sente, age e pensa? Colérico, líder nato, intenso e determinado. Às vezes impaciente, mas sempre toma a frente e resolve, mas pode ser mandão. Melancólico, sensível, profundo e muito organizado. Analisa tudo, mas vive pensando muito e se cobra muito. Sanguíneo, extrovertido, espontâneo e divertido. Ama a gente. Fala muito, mas tem dificuldade com o foco. Fleumático, calmo, paciente, conciliador. Paz e sossego é o lema, mas pode ser acomodado demais. Agora me conta, qual desses temperamentos é o seu? Ou melhor, qual as pessoas dizem que você é? Se você tiver dúvida, pergunte para alguém da sua família. Ou melhor, pergunte para 5 pessoas da sua família. E depois compare as respostas e aí você vai saber qual é o seu temperamento ou pelo menos ter certeza dele. E se você conhecer um pouco sobre os temperamentos, você vai saber melhor lidar com os relacionamentos. Já salva, curte e me segue, porque dica boa a gente não perde. Sanguíneo, extrovertido e muito comunicativo. O sanguíneo, ele vive no presente, sempre está cercado ou gosta de estar cercado por muitas pessoas e ele enche o ambiente de energia e alegria. Principais características de um sanguíneo: extrovertido e carismático, ama contar histórias e fazerem os outros rirem. Entusiasmado, se empolga facilmente com ideias e projetos. Sociável, faz amizade facilmente, até com os desconhecidos. Otimista, tende a ver o lado bom das coisas. Pontos fracos: disperso, começa 1000 coisas e às vezes não termina. Desorganizado, nem sempre se planeja bem. Impulsivo, busca constante por atenção. Às vezes exagera para ser notado. Inconstante. As emoções mudam muito rápido, que pode dificultar estabilidade em algumas áreas. Como que o sanguíneo vive a vida? Ele prefere ações rápidas a reflexões. O momento presente é tudo. Então, ele vive intensamente, mas pode esquecer compromissos e promessas. Quando se compromete com alguma coisa, ele se joga com paixão, mas precisa de disciplina para manter constância. Esse é o sanguíneo. Você conhece alguém sanguíneo? Dicas para um sanguíneo: use seu carisma e alegria para motivar os outros, mas busque estrutura e disciplina para não se perder no meio do caminho. Se você quiser crescer, aprenda a dizer não e a terminar o que você começa. Como agir com uma pessoa sanguínea? Seja receptivo e aberto. Sanguíneos amam conversar e se sentir bem-vindos. Mostre interesse pelo que ele está dizendo, nem que ele mude umas 3 vezes de assunto. Tenha paciência com sua falta de foco. Eles se empolgam facilmente, mas podem deixar as coisas pela metade. Em vez de criticá-los com dureza, ajude-os com lembrete e incentivo. Lembra daquele projeto? Bora finalizarmos juntos? Valorize suas emoções. Eles vivem intensamente, então tudo é o melhor ou o pior. Leve seus sentimentos a sério, mesmo que pareçam exagerados. Para eles é real. Dê espaço para que eles se expressem. Eles precisam falar, rir e contar histórias. Cortar um sanguíneo ou não o deixar falar pode ser frustrante para ele. Ajude-o com a organização, mas sem mandar demais. Eles geralmente precisam de orientação para a organização e rotina, mas se você for muito controlador, eles podem se afastar. Encontre um equilíbrio.
Use o humor e a leveza, eles respondem muito bem a isso. Correções feitas com bom humor são bem mais eficazes do que críticas. Evite ser indiferente com ele ou então cortar a empolgação dele. O sanguíneo ele precisa de estrutura, mas também de motivação. Com o sanguíneo, ame com leveza, corrija com graça e caminhe com paciência. Eles têm um coração gigante e, com o apoio certo, brilham. Temperamento colérico. Será que você é colérico ou você conhece alguém colérico? O colérico, ele é ativo, é um líder natural, determinado e focado no resultado. Ele não espera acontecer, ele faz acontecer. É um típico perfil de liderança, comando e tomada de decisão. Características principais de um colérico. Lógico e objetivo, vai direto ao ponto. Independente, não gosta jamais de depender dos outros. Competitivo, quer melhorar, crescer sempre. Produtivo, se move por meta, ações e eficiência. Corajoso, encara os desafios com ousadia. Pontos fracos. Impaciente, odeia lentidão, enrolação e insegurança. Mandão, quer que tudo saia do seu jeito. Pouca empatia, pode parecer insensível. E frio, tem dificuldade em reconhecer erros e pedir perdão. Como ele lida com a vida? Ele prefere liderar a seguir. Odeia se sentir fraco e vulnerável. Gosta de estar no controle de tudo. Tem uma grande força de vontade e quando decide, ele faz. Na vida espiritual, o colérico precisa ouvir mais e reagir menos. Servir com humildade e não apenas liderar. Reconhecer os sentimentos dos outros e não só os resultados. Depender de Deus e de outras pessoas sem achar que isso é fraqueza. Vamos resumir o colérico. O colérico é fogo que se move, mas precisa aprender a não queimar os outros no processo. Como agir com o colérico? Como você deve agir com ele? Preste atenção. Seja direto, vá direto ao ponto. O colérico odeia enrolação. Mostre que você é confiável e competente. Eles respeitam quem entrega resultado. Dê espaço para eles liderarem, mas participe com firmeza. Admita quando você erra. Eles preferem a honestidade crua a desculpas longas. Evite enrolar ou ser muito emocional nas discussões. Levar para o lado pessoal quando ele for duro, normalmente não é ataque, é foco. Evite desafiar a autoridade dele. Prefira um diálogo calmo e estratégico. Dica: com o colérico, respeito e clareza são as chaves. Se você for firme e justo, ganha o respeito dele. Você é melancólico ou conhece um melancólico? Vamos conhecer um pouquinho mais do temperamento melancólico? Conhecendo os temperamentos, você pode salvar um relacionamento. O melancólico é o mais profundo e detalhista dos temperamentos. Ele pensa muito, sente muito e observa tudo. Ele ama a ordem, beleza e tudo que tem significado. Características principais de um melancólico. Perfeccionista, quer tudo perfeito nos mínimos detalhes. Sensível e empático, percebe o que os outros estão sentindo, mesmo sem eles falarem. Reservado e introspectivo, prefere ambientes tranquilos e reservados e adora uma conversa profunda. Muito organizado, adora uma rotina, planeja tudo. Fiel e confiável, quando ama, ama profundamente. Ele é muito verdadeiro. Pontos fracos de um melancólico. Crítico, consigo mesmo e com os outros. Dificilmente ele está satisfeito. Negativo e pessimista.
tende a ver o que pode dar errado. Inseguro, tem medo de errar, de não ser amado e de não ser bom o suficiente. Demora para tomar decisão, demora tanto que às vezes até trava. Como o melancólico lida com a vida? Ele sente antes de agir. Precisa de tempo e silêncio para se recuperar emocionalmente. Se machuca muito fácil, mas guarda tudo para si. Como ele é na vida espiritual? O melancólico precisa aprender que a perfeição não existe, nem nele, nem nos outros. Precisa perdoar mais e guardar menos raiva. Agir com menos medo e saber que nem sempre as coisas são 100%. Descanse a mente, melancólico. Nem tudo precisa ser analisado o tempo todo. Resumindo, o melancólico é profundo como um oceano, lindo, intenso e cheio de valor, mas precisa aprender a não se afogar dentro de si mesmo. Como agir com uma pessoa melancólica? Seja gentil, eles sentem tudo muito profundamente. Mostre que você valoriza detalhes e planejamento. Elogie quando ele se esforça, e ele sempre se esforça, tá? E dê tempo para ele pensar antes de agir. Evite pressionar ele para ter decisões rápidas, fazer críticas bruscas ou zombar do sentimento dele, bagunçar os planos ou quebrar promessas. Dica: com o melancólico, empatia e profundidade são essenciais. Ele vai se abrir e se sentir muito seguro com você. E aí, conhece alguém melancólico? Você conhece o temperamento fleumático? Conheça os temperamentos e você pode salvar o relacionamento. Fleumático é o pacificador nato. O fleumático, ele é calmo, observador, discreto e muito estável. É aquela pessoa que não entra em conflitos, está sempre de boa. Principais características de um fleumático: calmo, paciente, não entra em conflito, não se abala fácil, diplomático, pacificador, tenta sempre manter a paz. Observador, enxerga muito mais do que parece e fala pouco. Confiável, constante, está sempre ali, mesmo em silêncio. Muito fácil de conviver. É estável, flexível, raramente causa conflito. Quais são os pontos fracos de um fleumático? Acomodado, não gosta de desafios e evita mudanças. Indeciso, demora para escolher alguma coisa, porque não gosta de cometer erros. Passivo, aceita tudo de boa, mesmo quando precisa se impor. Como que o fleumático lida com a vida? Ele prefere rotina, segurança e previsibilidade. Odeia pressão, correria ou drama. Parece desligado, mas está observando sempre o que está acontecendo ao redor. Evita o máximo qualquer tipo de tensão. E na vida espiritual, como ele é? O fleumático, ele precisa sair da zona de conforto, porque Deus também age fora dela. Precisa tomar decisões mesmo com medo de errar. Precisa se posicionar com verdade e não fugir das conversas difíceis. Precisa saber e entender que a paz verdadeira não é só evitar problemas, mas viver com propósito. Resumindo, o fleumático é como um rio calmo, sereno, confiável, constante, mas precisa aprender que tem hora para correr sim. Como agir com o fleumático? Seja calmo, gentil,
Ele adora isso. Se você falar num tom agressivo, só vai fazer ele se fechar. Use mais. O que você acha? Quando puder, você me ajuda? Evite gritos, urgência forçada ou confrontos. Dê tempo para ele pensar antes de agir. Se você pressionar ele para decidir algo, vai deixá-lo travado. Mostre paciência, leveza. Os fleumáticos tendem à acomodação, mas respondem bem à motivação gentil. Convide, proponha, sem empurrar. Exemplo: você faria isso muito bem. Já pensou em tentar? Valoriza sua paz e estabilidade. Eles são bons ouvintes. São leais, equilibrados, não vão causar drama e preferem servir em silêncio. Demonstre gratidão por essa paz que ele traz, mas ajude-o a se posicionar. Crie um ambiente seguro para ele se expressar. Evite pressionar um fleumático para resultado rápido. Evite confundir silêncio com desinteresse. Evite ignorar a opinião dele por ele ser quieto. E evite esperar que ele tome iniciativa o tempo todo. Resumindo, um fleumático. Com o fleumático, você tem que respeitar o tempo dele. Incentivar com leveza, mas mostrar que ele também tem voz. Ele pode ser muito discreto, mas tem muito valor e muita sabedoria quando ele se sente seguro. E aí, você conhece um fleumático? Ou você é um fleumático? Ou você tem um filho fleumático? Conhecendo os temperamentos ajuda muito nos nossos relacionamentos.